Olá, bem-vindo, bem-vinda para mais um Garimpando Provérbios. Hoje vai ser o Garimpando Provérbios 2. Se você ainda não assistiu, tá disponível aqui para você. É a introdução, Garimpando Provérbios 0, Garimpando Provérbios 1, onde a gente já ensina quais são as ferramentas que você pode utilizar como leigo mesmo, porque nós também não somos formados em teologia, nada disso, mas coisas que você pode utilizar para achar mais fácil princípios de sabedoria para colocar no seu dia a dia. Quando a gente abre nosso coração, busca com vontade, a sabedoria vem do alto, e Provérbios está cheio disso daí. E hoje a gente vai garimpar o 2. Se você não é inscrito, inscrita no canal, já se inscreva, tasca o dedo aí no like, né? Tasca o cérebro aí no like. É assim, compartilha isso para outras pessoas, porque tem tanta gente aí sofrendo. Lá em Oséias 4:6 fala assim: meu povo sofre por falta de conhecimento. No livro, nos 31 capítulos de Provérbios, tem muito conhecimento, e se você abrir seu coração, orar antes de fazer a leitura, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te guiar e você vai acessar algo especial para você. Compartilhe isso com outras pessoas, vamos ajudar mais pessoas a acessar, a transbordar essa sabedoria. Porque assim, quanto mais nós transbordamos na vida de alguém, mais Deus transborda sabedoria em nós. E quando você aprende a acessar direto na fonte, você nunca está vazio. Então, aproveite, Garimpando Provérbios 2, vou fazer aqui com a minha amada esposa Vanessa Batista Batistella, siga ela nas redes sociais, e vamos juntos aí como casal ensinar que você pode fazer a diferença, e a Bíblia está aí para ser utilizada. Garimpando Provérbios 2. Então, hoje, Provérbios 2. Posso começar lendo? Por favor. Então, vamos lá. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, der ouvido à sua sabedoria e inclinar o coração para o discernimento e clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscar como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca provém o conhecimento e o discernimento. Olha que interessante, muito interessante. Provérbios 2, ele fala das condições para se acessar a sabedoria. Então, a sabedoria que vem de Deus, mas não é tipo assim, Deus manda para quem Ele quer e tal. Tudo bem, é para quem Ele quer, mas existem os passos para você acessar isso. É como se fosse, vamos pensar assim, uma senha, Uma chave. que daí você digitando certinho cada um desses números, né? Se fosse uma chave, cada um dos dentinhos da chave certinho, você consegue destravar a porta e acessar a sabedoria. Do verso 1 ao verso 6 de Provérbios 2, tem 7 condições. Acompanha comigo aí, tem 7 condições. Ah, Felipe, Vanessa, como eu gostaria de ser mais sábia, mais sábio. 7 condições. Anota. Então, assim, começa lá. Para você acessar a sabedoria, a primeira coisa que você tem que fazer, na sequência aqui que o Salomão descreve, é aceitar as palavras que vêm para você de sabedoria. Depois que você aceita que aquilo seja que às vezes as palavras podem vir te repreendendo. Aceitar bem, ai que gostoso, eu quero. Mas a sabedoria, na maior parte das vezes, ela vem nos repreendendo por você, qualquer outra pessoa tá saindo fora do prumo. É aquela sensação assim, eu já atendi, já orientei pessoas assim, Felipe. A pessoa, ela fica muito feliz e grata quando vem a benção. Mas aceitar a palavra de repreensão, talvez algumas pessoas, espero que não seja o seu caso, nosso aluno, de a pessoa não quer aceitar. Então você tem que aceitar até a correção do Senhor com alegria, porque o Senhor, ele vai trazer através da sabedoria, ele vai te orientar, mas você tem que aceitar a correção dele. Depois, primeiro passo, então, aceitar. Segundo passo, guardar no seu coração. Quantas
quantas vezes você já leu a Bíblia, talvez num culto, Deus falou com você, você até aceitou, mesmo que foi as readas que você tomou por estar fazendo arte na época, aceitou: "Nossa, isso é para mim mesmo, preciso melhorar e tal". Só que se você aceitar e não guardar isso que veio no seu coração, na sua mente, lá no seu íntimo, da sua alma, só fica no primeiro passo, É. e você não acessa a sabedoria. E quando nós falamos, Felipe, de guardar no coração, eu queria que você acolhesse as minhas palavras com muito amor. Acesso ao seu coração é você quem dá, é você que permite o que vai entrar e o que não vai entrar. Então, quando fala para você guardar no coração, você tem que ter um coração ensinável a abrir as portas para o Senhor, porque às vezes o Senhor, você foi tão machucada, você tem tantas feridas, você tem tanta coisa que você criou uma casca tão grande de crenças de não merecimento, de crenças de não tenho pai, crenças de orfandade, né, Felipe? E que a pessoa não consegue abrir o coração para o Senhor. E o Senhor, ele está lá e ele é educado. Então, guardar a sabedoria no coração é você entender que você tem que abrir as portas do seu coração para guardar o Senhor dentro dela, do seu coração, e só o Senhor tem que ter acesso ao seu coração. 7 passos: primeiro, aceitar; segundo, guardar. Uhum. E acho interessante que depois Salomão fala assim: guarda os mandamentos no coração e inclina a mente para o discernimento. Tem gente que guarda porque memoriza, mas não entende que guardou, não discerniu, não conseguiu diferenciar, identificar o princípio por trás daquilo. Então, aceita, guarda, mas inclina a tua mente, se esforça, concentra, medita. Por que a Vanessa falou que não é para maratonar os provérbios? Porque se você quiser assistir todos de uma vez, vai dar tempo para você inclinar a sua mente para meditar? Não. No máximo dá tempo para aceitar. Porque para guardar na memória também tudo de uma vez, não dá se você fizer tudo de uma vez. Não, e ainda tem uma aula sobre isso, espero que você já tenha passado por ela. E tem uma aula sobre isso só para te explicar como que você tem que fazer esse ponto de meditação. Porque você não tem que deixar a palavra do Senhor só aqui, ó. Você tem que trazer para o seu coração, porque ela precisa ter livre acesso ao seu coração. Então, esse meditar, esse inclinar os seus ouvidos é no dia a dia. Então, já fomos em 3 passos: aceitar, guardar, inclinar para entender, né, para discernir. Aí depois você tem que continuar clamando por entendimento, porque por mais que você incline a sua mente e se esforce para entender, muitas vezes essa sabedoria que Deus manda, através da leitura de uma palavra na igreja, ela é tão profunda e tão simples ao mesmo tempo, ou ela às vezes sofisticada para entender muitas vezes. Que você, por mais que você incline sua mente, você não entende. Daí você vai clamar a Deus: Senhor, me mostra, por favor, deixa eu entender isso. Então, o clamor, esse 4º passo, ele é extremamente importante. É para você entender aquilo que foi revelado. Aí depois, tá tudo certo? Não, você vai continuar garimpando sabedoria. Você vai garimpar essa sabedoria para conseguir cada vez mais joias, para essas joias trazerem luz para você na sua vida. Esse garimpando, gente, é com alegria. É como quem busca, aqui está dizendo assim, ó, procurar como quem busca um tesouro escondido, procurar como quem busca a prata. Então, é sim um esforço, é um esforço diário que você tem que ter, mas é um esforço com contentamento, com alegria, não por obrigação, ou não com aquela mente pensando assim num ganho secundário, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre as promessas. Então você tem que entender assim, ó, eu preciso buscar com alegria. Muito bom, muito bom. Aí depois o próximo passo é temer a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amor, você pode explicar um pouquinho o temor? Eu confesso assim, eu vou até abrir para vocês, eu confesso que muito tempo eu achei que temor era ter medo. Quando eu descobri que temor não é ter medo,
Gente, isso foi um divisor de águas na minha vida. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, é bem importante. É, se você pegar o dicionário da língua portuguesa, vai aparecer o temor como medo, alguma coisa assim, só que, o temor de Deus ele tem mais a ver com respeito. Reconhecer a glória dele. Assim, Deus é amor, mas ele é justiça. Ele é paz, mas ele também é poder. Eh, ele está num grau, que é sobrenatural, e muito superior. E ele, por amor à humanidade, ele entregou isso daqui. Então, se você teme a Deus, você reconhece, o Pai nosso que estás no céu, o santificado seja o teu nome, o quão santo ele é. Você, reconhece que o reino dele está vindo, venha teu reino. Em Provérbios, assim como outros livros, ele está mandando parte das instruções do reino, só que daí você vai ter que fazer a vontade, é o seja feita a tua vontade na terra como é no céu, mas é Deus querendo que você, acessando essa sabedoria, use a sua vontade para reconhecer isso e praticar. E se você não reconhecer, tem consequências, tá? Causa e consequência. Hum. Então o temor ele tem a ver com esse respeito, é tipo um filho que ele ama muito o pai, mas ele não pisa na bola com esse pai. Isso mesmo. Tem tanto amor, tanto respeito, tanta consideração, que não é porque o pai vai bater nele, apesar de isso poder acontecer, arcar com as consequências dos atos, mas é por amor que ele renuncia à própria vontade, renuncia os próprios desejos. Então, a partir do momento que você renunciar às vontades da sua carne, aquelas que quebram princípios, quando você renunciar à sua justiça própria e você viver de acordo com a sabedoria, a vontade que Deus quer que aconteça na sua vida, você está temendo a Deus. O medo, o medo é a especialidade do adversário. Sim. Porque o medo ele bloqueia, o temor, protege e edifica. O medo ele bloqueia você, e faz você, ficar meio apagado aqui na terra por intimidação. E essa é a especialidade mesmo do inferno, que ele vai fazer com que os problemas da sua vida pareçam na realidade maiores do que são, vai fazer com que você acredite que você não vai dar conta da situação. Você vai ter medo de Deus não estar na sua vida, então o inimigo vai introjetar, ele vai injetar na sua mente medo de que você não é boa o suficiente, bom o suficiente para ser amado por Deus, que você não vai dar conta disso, que não vale a pena, sai daqui. Então essa é a especialidade dele. Ele distorce, assim, Sim. o inimigo ele distorce. Enquanto você estava falando, Felipe, sobre essa questão do medo, algo fortemente falou comigo sobre assim, ó, o temor ao Senhor é ter amor. E muitas vezes a gente sabe, e sim, o Senhor é a justiça, então existe um princípio, né, daquilo você planta e você colhe, mas um medo que o inimigo coloca no coração de muitas pessoas e bloqueiam, ele faz com que a pessoa tenha medo da correção do Senhor. E a correção do Senhor é uma correção com amor. Então, talvez você que esteja aqui, que é nosso aluno, talvez você cometeu um erro lá atrás. E alguém te julgou tanto, o inimigo colocou palavras, o inimigo colocou pessoas, o inimigo colocou muitas dúvidas no seu coração para ativar um medo que te bloqueia e te afasta de Deus. Então, se você tem temor ao Senhor, eu quero que você ative no seu coração um respeito tão grande, que você vai precisar de maturidade para fazer isso. Chegar e expor a sua falha, porque antes mesmo que você falhasse, o Senhor já sabia, porque de nada fica escondido. Então, aquele medo que coloca, poxa, você pecou, então a sua vida acabou por aqui. Se for você, nosso aluno, se você tiver esse medo, elimine da sua vida agora mesmo e abra o seu coração para o Senhor por completo. Porque daí você mesmo sabendo que o Senhor vai te corrigir, mesmo sabendo que você vai colher lá aquilo,
conserta a sua vida e fica em paz com o Senhor, porque o seu Deus vai te corrigir com amor. Então você tem que entender o temor também como ter amor. Entender que o Senhor também tem amor por você e que o Senhor é misericordioso. Não tenha medo de expor os seus erros e as suas falhas. Todas as vezes que o inimigo usa isso, Felipe, ele coloca uma mordaça na boca da pessoa, na vida da pessoa, e a pessoa vai cada vez mais se afastando de Deus por medo. E é verdade que o Senhor é a correção. Só que quando a pessoa, tchau, inimigo, manda embora isso, ela acessa o amor do Senhor. Então ela vai lá e fala assim: olha, eu sei que eu vou pagar, né, a consequência desse erro que eu fiz, mas eu vou estar do lado do Senhor, porque eu respeito tanto Ele e eu sei que Ele me ama. 7º passo, dar ouvidos. Mas dar ouvidos é diferente de inclinar os ouvidos? Sim, você inclina o ouvido para entender. Mas você depois, por último, você tem que dar seus ouvidos, porque pode vir mais coisas. E na realidade pode vir aquilo que você pediu. Olha lá o verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da boca dele vem o conhecimento e entendimento. Tem muitas pessoas que falam, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Para você dar ouvidos ao que Deus quer ensinar para você, muitas vezes você tem que silenciar a própria voz. Para você escutar a Deus, você tem que ficar muitas vezes calado. Observar, ficar atento às sutilezas da vida. Olha, pode até acontecer, mas é muito raro vir escrito em letras de fogo no céu o que você tem que fazer. Então, são recados simples, às vezes na natureza, alguma pessoa que toca num assunto que é justo aquilo que você precisava. Então, para você acessar o 7º passo, ó, fique atento. Dê ouvidos, porque não vai vir da forma que você quer. Pode vir falado de uma outra forma, por outra pessoa, por alguém muitas vezes imundo pelas próprias atitudes, mas se Deus usou uma mula para falar com Balaão, às vezes a sabedoria vai vir de uma boca que não é, assim, não é santificada pela palavra, mas Deus naquele momento precisava usar qualquer um que estivesse perto de você para dar o recado que você precisa. Não posso seguir adiante, amor, sem antes compartilhar uma experiência pessoal e uma oração pessoal que eu fiz com Deus. Porque acredito que todos vocês aqui, não sei em que grau, em quanta frequência, mas vocês devem participar de conflitos nos relacionamentos entre famílias. Isso é muito frequente, tem uma demanda enorme de pessoas que falam assim: olha, fulano de tal da minha família é muito difícil, devo me aproximar ou devo afastar. Então isso é um caso para uma outra aula. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui é uma experiência minha, tá? Porque assim, uma oração que eu fiz com o Senhor. Eu estava num ambiente, nesse ambiente eu estava sendo meio que atacada, né, por uma pessoa, e a pessoa falando. E aí eu saí assim de perto, mantive a compostura, saí um pouco de perto, porque eu sabia que a pessoa estava tentando dizer para me atingir. Depois o Senhor falou comigo. Gente, mas eu levei uma surra, Felipe. Eu levei uma surra. Você sabe por quê? A gente ora e conversa com Deus por tantas as coisas, e às vezes Deus quer falar com a gente não dá ouvidos para o Senhor. Mas às vezes, quando vem uma pessoa, que vamos dizer bem a verdade, muitas das vezes usada para nos ferir, para nos machucar, nós entregamos os nossos ouvidos para aquela pessoa que não merecia. Uma oração que vai libertar e vai te posicionar de uma forma diferente como mulher sábia aqui nessa terra, filha amada de Deus, é pedir para o Senhor administrar os seus ouvidos, entregar para Deus a administração dos seus ouvidos. Porque tem coisas que você que é músico, Felipe, você sabe a diferença do que é você escutar e do que você simplesmente ouvir. Então tem coisas que você só vai precisar, você vai ouvir, e tá lá no lugar, a pessoa tá falando, você ouve. Mas escutar é diferente. Escutar você deixa penetrar um pouco mais e chega aqui, ó. E muitas vezes, se você não tiver a sabedoria, no caso a sabedoria que graças a Deus me deu naquele dia de não deixar acessar no coração, às vezes você ouve tantos e tantas pessoas te ferindo, te machucando, que você vai lá. Era para você só ouvir, você escuta, você traz para cá e depois você abre aqui.
e aí se causa uma ferida, um grande conflito de relacionamento. Então entregue para Deus, eu fiz isso na minha vida, a administração do seu ouvido e comece a entender o que você está escutando e o que você está ouvindo. Quando você inclina os seus ouvidos ou é só um ruído. Tem coisa que é só para ouvir o barulhinho e deixar passar. Gente, vocês verem quanta instrução nesses primeiros 6 versos aí. Bora para os próximos, porque assim, se tem 7 condições para você acessar a sabedoria, para cada. Quando você está de acordo com essas 7, você vai colher algo. Ah, essa parte é boa. Quando você colhe sabedoria, você acessa as promessas que a sabedoria tem para você. Quais são elas? São as recompensas, né? Vamos lá? Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo que protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens e as palavras perversas que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal e exultam com a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi o seu companheiro, ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Olha, tá bom. Pode? A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se-á nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nelas permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Uau. Uau, uau! Gente, tá assim, ó. Sua Bíblia aí, depois você pode ler com calma os Provérbios 2, mais do verso 7 até o verso 22, eu identifiquei 3 frutos que você vai colher se você seguir as 7 condições para acessar a sabedoria. Porque a partir do momento que você acessa essa sabedoria, porque você colocou lá o passo a passo, lá, os 7 passos. Quais são as promessas? Quais são os frutos de quem faz isso? O que ele alcança? Primeiro, proteção, integridade, teu caráter, tua saúde, teu nome, ele vai ser protegido. Sabe? Integridade é o teu todo, o teu ser, a tua essência. Então você tem medo, se você sente uma pessoa desprotegida, enquadre-se nas 7 condições para acessar a sabedoria, porque quando você acessa ela, você ganha proteção e você percebe proteção. Tem muitas pessoas que Deus protege, mas não se sentem protegidas por isso. Mas você sabe, Felipe, tanto no homem quanto a mulher, quando eles acessam essas qualidades, essas bênçãos, essas promessas que o Senhor reserva, você chega perto da pessoa, você percebe que a pessoa é diferente. Porque ela é tão posicionada, ela é tão protegida, ela tem algo a mais que brilha nela. Então, assim, é super diferente, super diferente quando você se aproxima de uma pessoa que ela já acessou isso daqui. Muito bom. Então, primeira promessa para quem acessa a sabedoria, o que você ganha? Proteção. Segunda, entendimento. Tem a parte que fala assim, que quem acessa a sabedoria vai aprender, vai entender, vai saber diferenciar o que é justo, diferenciar o certo do errado. Eu gostaria de ter mais discernimento. Acesse sabedoria, tá? Como? Mas como? Como que eu acesso? Aceite as palavras de sabedoria, guarde os mandamentos, na verdade, guarde esses mandamentos no seu coração, inclina tua mente
para discernir o que Deus mandou para você, clama por entendimento, para entender mesmo aquilo que foi falado, continua garimpando mais sabedoria, dedique-se ao temor a Deus e fique com os ouvidos abertos para entender os recados que virão. Aí você acessa e você vai ter o quê? Entendimento. Isso. Eu queria saber o que é certo e o que é errado. Acesse a sabedoria. O discernimento é a capacidade de você discernir, porque assim, existem muitos convites, né? Provérbios 1 a gente viu, a sabedoria está gritando aí, está disponível para todos, mas você precisa de esforço e alegria para buscar, e existem muitos convites. Então, assim, gente, discernimento te livra de muitas coisas. É aí no cerne, né? Quando você discerne, vamos dizer assim, lá no Provérbios 1, fala cuidado com os mimos dos pecadores. Então, quando você acessa a sabedoria, você vai conseguir discernir se aquilo que parece bom realmente é bom, se não é uma cilada. Você vai lá para o meio, para o cerne da questão, para o cerne, para o meio da motivação, porque quem é sábio, ele consegue quase ser um cirurgião do pensamento do outro, se tem maldade ou se tem bondade. Você sabe, amor, a pessoa que tem discernimento, até mesmo na prova, porque assim, às vezes a pessoa tá passando por uma prova e aquele momento difícil tá tudo parecendo que tá dando errado, tá tudo dando errado, mas a pessoa que tem discernimento, ela passa até pela prova, ela passa diferente, você sabe É por verdade. quê? Porque ela vai discernir, uau, aqui eu tô quebrando o princípio, foi aqui que eu errei. Ela vai lá, ela conserta rapidinho, ela sai. Agora a pessoa que não tem discernimento, ela vai entrando em ciclos repetitivos de desordens e de prova e vai, e vai, e vai. Aí ela só começa a culpar o outro, culpa o mundo, culpa, sei lá, o presidente, ela vai Deus, culpando né? tudo, Deus está na minha vida, Deus me Deus está na esqueceu. minha vida, e ela não consegue discernir aonde é que ela errou, aonde é que ela errou, aonde é que está a chave, o que que ela fez. Então, o discernimento é algo incrível. Fala assim, uau. Muito bom, uau. Então, assim, ó, proteção, entendimento. Terceiro fruto de quem acessa a sabedoria, qual promessa que vem para a sua vida? Você vai ter livramento de quem? De caminhos tortuosos, de pessoas que praticam o mal, ou possam fazer você extraviar do bem também para praticar o mal, e da mulher imoral. Ah, mas só mulher? Não, do homem imoral que pode estar dando em cima de você. É, a mulher que lisonjeia com palavras, fica ali e tal. Então, você vai acessar esse livramento por se tornar mais sábio. Quarta promessa para quem acessa a sabedoria: direção. Então, você vai conseguir entender, discernir e andar em caminhos retos, os caminhos certos. Que muitas vezes, aos olhos do pessoal, assim, que não está nem aí para esse tipo de sabedoria, isso é bobo, você é bobo, corta caminho, tal. Quem acessa a sabedoria acaba tendo mais direção na própria vida. Você sabe, amor, se eu fosse definir uma pessoa sem direção, né, até mesmo pessoas que servem a Deus, porque encontrar a sua direção, o seu norte, é o mesmo que você encontrar o seu propósito, né? Então, você encontrar o seu propósito, você sabe qual é a linha, qual é o projeto, aonde é que Deus te fez. Então, qual que é a sua serventia, qual é o seu propósito, para que você foi feito, para que você está aqui, né? Então, quando a gente encontra o seu propósito, a gente tem uma direção clara, a gente tem um norte. Então, quando a pessoa acessa isso, é tudo muito mais tranquilo na vida da pessoa, porque ela encontra alegria, contentamento, o caminho que ela está seguindo, ela sente segurança, porque ela está dentro do propósito. Muito bom. O que mais? Herança. Como assim herança? Olha lá no final, ó, fala assim, ó: porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Terra pode ser a terra, o lugar onde você está, a igreja onde você está, a casa onde você está. Então, se você está sendo perseguido, alguém te caluniou, levantou um falso testemunho, mesmo se você errou, mas você admitiu isso e está procurando arrumar as consequências desse erro, mas parece que você está perdendo tudo.
Se houve um arrependimento verdadeiro e uma busca, entrou nas condições e você acessou a sabedoria, você tem chance de ter herança, inclusive na terra. Financeiras também, tá? Pacificadoras, que tem gente que não herda bens financeiros, mas acaba herdando saúde. Muita quebra de princípio, muito estresse gera adoecimento. Então você olha para sua família, se tem bastante caso de doença aí, se você andar em sabedoria, você não acessa a herança mesmo que seja genética, ela fica adormecida. Você acessa a herança de saúde física, emocional, e você acessa patrimônio, prosperidade. Você você tanto acessa a herança como você deixa uma herança para os teus filhos, para as próximas gerações, de algo que ninguém vai tirar deles. É algo chamado legado. Então mas eu não deixei nada para meus filhos. Se você viver em sabedoria, por mais que você não deixe bens, você deixa um legado de um cristão, de uma cristã, de alguém que trilhou caminhos retos em sabedoria. E você não vai ser esquecido, né. Quando você deixa um legado, você é lembrado com alegria. Eu tenho certeza que dentro do sistema familiar de vocês, tem pessoas que vocês lembram e falam assim: "Uau!". Aí lembra com aquela saudade, você lembra com aquele contentamento, fala: "Aprendi isso, aprendi isso, aprendi isso". Quando a pessoa se vai, você começa a pensar em todos os feitos da pessoa, fala assim: "Olha, essa pessoa realmente ela viveu aqui, ela frutificou nessa terra, né, ela foi luz nesse mundo e deixou saudade". Agora assim, dificilmente, né, às vezes aquele encontro de família, quando você lembra de alguém que não deixou um legado, essa pessoa ou ela é esquecida, né, ninguém fala dela, ou quando fala, fala com muito sigilo, ou então fala mesmo porque para falar mal, né, para lembrar de algo triste. Então o seu legado, né, aqui o que nós fazemos na terra, o que nós deixamos, a nossa identidade. E a herança espiritual? Também, do céu. Então a gente falou em Provérbios 2 de 7 passos para você acessar a sabedoria que vem de Deus, só que para vir para você, você tem que se enquadrar nesses 7 passos. Só um dá certo? 7 passos, tá? Como uma engrenagem que cada dentinho tem que dar certo, como uma chave que cada dentinho tem que estar do tamanhozinho certo para virar, abrir a porta e você acessar a sabedoria. Quais são os 7? De novo, deve você decorar. Aceita as palavras que vêm, guarda os mandamentos no seu coração, na sua mente, inclina a sua mente para discernir, entender isso daí. Você vai ter dificuldade de entender tudo. Então você clama a Deus por entendimento. Aí você continua garimpando sabedoria, não fique satisfeito com a glória do passado, continue garimpando para aprender, para acessar mais sabedoria do céu. Sempre temendo a Deus, no sentido não de medo e sim de respeito, porque você vai perceber conforme você acessar a sabedoria que você vai se destacar na sociedade. No começo, você é pisado, mas depois de um tempo, se continuar firme, você vai se destacar. E talvez isso mexa com o seu ego, tá? Aí você vai começar a achar que sabe demais. Só que se você conservar o temor a Deus, você vai reconhecer que aquilo que você sabe é do céu para você não usar para orgulho próprio, e sim para transformar a sua vida, a vida dos seus e transbordar na vida do próximo aquilo que Deus deu para você, porque você se comportou da forma correta para acessar a sabedoria. E o último passo é dar ouvidos, porque nem sempre vai vir de uma forma que você quer entender. Tá? Às vezes vem aquilo que você não quer, às vezes vem na boca de alguém que você não esperava, às vezes vem num gesto, num movimento na natureza. Bom, então, dê ouvidos, porque a resposta, se você praticar os 7 passos, vai vir. E, consequentemente, quais são as promessas, as consequências de quem faz esses 7 passos e acessa a sabedoria? Essa pessoa começa a ter mais proteção. Ela se sente íntegra, inteira. Quando alguém quiser falar mal, caluniar, é como se não atingisse, porque você vai saber quem você é para Deus. Aí, se o próximo quiser te diminuir, você sabe quem você é para Deus e a tua autoestima, a tua alma, os teus valores estão protegidos.
você acessa entendimento. Então você vai conseguir saber melhor diferenciar o que é justo do que é injusto, o que é certo do que é errado, o que é direito, o que é esquerdo. Você acaba acessando com isso também livramento das pessoas ruins, dos caminhos que levam ao extravio, dos homens, das mulheres sedutoras, sedutores, imorais, que vão fazer com que você quebre uma aliança no seu relacionamento com o seu cônjuge e Destrói com toda uma geração. Deus, tá? Você perde a herança, você perde o legado, pois querendo ou não, você vai destruir a sua família se você não obter esse livramento. Aí ganha direção. Você vai andar e se manter no caminho justo. E você acessa e deixa herança. Acessa a herança que Deus tem para aqueles que praticam o bem na terra, no céu, só que você deixa também uma herança de paz, prosperidade, de princípios para os seus filhos, para as próximas gerações. Uau, ele é curtinho, mas é super profundo e foi Provérbios 2. Glória a Deus, mais um Garimpando Provérbios. O 2 foi, hein? O que foi mais importante para você? Coloca aqui nos comentários. E você lembrou de alguém assistindo Garimpando Provérbios 2? Já manda para essa pessoa. E sabe algo legal que a gente pode fazer? Você está em algum grupo lá no WhatsApp que eles ficam mandando um monte de coisa que não acrescenta nada na vida de ninguém? Em vez da gente reclamar das bobeiras que o pessoal manda, manda esse vídeo lá no grupo. Fala, ó, quem assistir não tem como continuar do mesmo jeito a vida. Manda isso nos teus grupos de WhatsApp e manda para pessoas especiais no privado também. Bora fazer a diferença, compartilhar isso que traz edificação e transforma a vida. Vejo você no Garimpando Provérbios 3.